Meu nome é Ilma Aparecida Brandão. Eu nasci no município de Ipameri mesmo, no dia 5 de agosto de 1969 e sempre morei em Ipameri. Comecei a trabalhar muito cedo na área do magistério, né? Ainda só com o curso técnico, e ingressei o curso de licenciatura e bacharelado em História no ano de 1997, tendo concluído no ano 2000. E durante o curso eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de conclusão de curso, na época uma monografia, e nesse período eu também fui aluna de um projeto com bolsa, né, de extensão, que também era responsável pela área de monografias, e eu pude desenvolver um projeto sobre a cidade de Ipameri, denominado História Política de Ipameri, nas décadas de 1910 a 1930. E daí surgiu a vontade de aprofundar um pouco mais o estudo, e eu fui fazer a dissertação de mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu desenvolvi uma dissertação com o título Memórias de um Tempo Perdido, a Estrada de Ferro Goiás e a cidade de Ipameri. Então eu pude perceber algumas transformações em relação ao cenário da própria cidade de Ipameri, e muitas dessas transformações advindas na época da construção da ferrovia no estado. Então, meu trabalho, ele foca muito nesse período, né? Mas assim, a gente acaba falando de períodos que antecederam, né, brevemente, para que a pessoa que leia o trabalho, para que ela possa se contextualizar. Então, o município de Ipameri, ele é um município já antigo no estado de Goiás, e ele surge com a vinda dos bandeirantes em busca de ouro, né? Isso é comum, a maioria das cidades goianas mais antigas, elas surgem desse trajeto dos bandeirantes. Inclusive, a gente fez parte de um livro que foi produzido pelo Dirceu, agora me esqueci o sobrenome, mas da EPTV de Ribeirão Preto, onde ele pôde falar um pouquinho dessa passagem dos bandeirantes pelo estado de Goiás, né, até chegar ao local onde havia realmente ouro, e ele passa por Ipameri fazendo essa contextualização. Desse período até 1910, a cidade ela tinha um aspecto predominantemente rural. Então, as ruas eram ruas sem nenhum tipo de projeto, né? Foram ruas que nasceram aleatoriamente, porque foram surgindo os povoados. Esses povoados eles foram crescendo, foram alimentando as pessoas que vinham do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em busca ou de ouro mesmo, ou de outras atividades econômicas, né? Porque muitas delas, não conseguindo encontrar o ouro, elas ficavam nesses povoados em busca de uma vida melhor. Então essas pessoas foram ficando, e a cidade em si nasceu de um povoado que foi resultado dessa vinda dos bandeirantes para cá, e eles não tinham nenhum tipo de projeto. A única coisa que a gente percebeu durante esse período é que, como toda cidade brasileira, ela nasce junto com algo relacionado à igreja e à igreja católica, né? Então, o povoado, desde o início, ele tinha uma igreja, e as pessoas foram chegando, foram habitando o local que era povoado por indígenas, né? E daí surge, inclusive, depois o nome Ipameri, que é um nome, segundo os historiadores locais, ele é de origem indígena, que significa Entre Rios, que é o antigo nome do município. E aí, a partir da década de 1910, a gente vai ter no município a entrada de pessoas que vinham de outros locais por causa da ferrovia em si, da construção da ferrovia mesmo. E a gente vai ver que essa chegada da ferrovia ao município de Ipameri, ela acaba transformando o aspecto local para aquela época.
E a cidade de Ipameri, ela tem um diferencial nesse período, porque é um município que de aproximadamente 7.000 habitantes, em 1922 ele passa para 19.200 e poucos habitantes, não me lembro exatamente a quantidade, mas aproximadamente isso. E isso é uma mudança muito rápida para aquele período. E aí começam a surgir na cidade algumas coisas, alguma movimentação que dá a ela um dinamismo muito diferente do que era vivenciado até aquele período pelas pessoas que habitavam aqui. Então, essa transformação, ela inclui até mesmo o início de algumas instalações de indústria aqui no local. Então, a gente vai ter o surgimento das indústrias de calçado, Santa Cruz, Santa Cecília, que a gente tem o bairro ainda, né, com esses nomes. Eles vão estar construindo as primeiras charqueadas aqui no município. E aí, com isso, vai despertar o interesse de alguns imigrantes que à época chegavam ao país e também buscavam uma oportunidade de vida diferenciada. E aí eles também estão vindo para o município de Ipameri e vão estar investindo em alguma coisa. Então a gente vai ter uma mudança muito rápida no cenário da cidade. E aí, para aquela época, as pessoas consideram que aquilo é um indício de modernidade. E aí consideram, até hoje, há um discurso na cidade que fala que a cidade de Ipameri, nessa época, se tornou a sala de visitas do estado de Goiás, o cartão postal do estado de Goiás, porque ela acaba sendo a cidade mais dinâmica em relação às construções que eram tidas como construções mais modernas nessa época, nesse período. Esse foi um dos aspectos que foi bastante tratado no meu trabalho de dissertação, porque por isso Memórias de um Tempo Perdido, né? Porque as pessoas até hoje, os ipamerinos que de certa forma ou vivenciaram ou se lembram através dos memorialistas, dos historiadores desse período, eles falam do momento da chegada da ferrovia com um certo saudosismo, né? E quando a gente está estudando, a gente não vê apenas esse aspecto econômico, né? A dimensão que a gente procura enxergar é outro, né? É porque realmente muda o aspecto econômico, mas muda muito a questão das vivências no município. Então as pessoas, algumas, relatam essa chegada do trem de forma romântica, né? Aquela coisa de ir para a estação, era um meio de comunicação mais rápida, de transporte também mais rápido, porque eles poderiam acessar outros locais que até então eram desconhecidos, né? A única forma de se deslocar era através dos carros de boi, dos cavalos, então era um meio de transporte muito lento e a maioria das pessoas não tinham acesso, não conheciam o mundo além das fronteiras do município, né? Para a maioria dos que moravam aqui, não conheciam. Então, para muitos, significou essa possibilidade do contato com o novo, então de inserção no desenvolvimento que já tinha atingido a região sul, sudeste do estado do Brasil, né? Então, era essa possibilidade. Muitos viam com receio também, porque a ferrovia os trilhos passavam dentro das fazendas, então tinha a questão do gado, que aí eles, com o início do trem, né, da passagem do trem, aí muitos acabavam sendo atropelados, então tinha aquela questão de começar a construir cercas para proteger o gado, para proteger... Então, eu imagino que na época tenha sido um misto, né, de emoções, porque para muitos era aquela possibilidade de contato com o novo, para muita possibilidade de uma comunicação mais rápida, né? E aquele tanto de gente chegando, então realmente causa um impacto que não é só econômico na vida da sociedade, é um impacto também em relação ao movimento, né? Eu me lembro assim, durante o período que eu estudei, que uma das grandes construções na época na cidade de Ipameri foi a construção do Coreto, que fica na Praça da Liberdade, que era a praça central na época. E o Coreto era um local para onde as pessoas se dirigiam no período da noite para ouvir a banda do batalhão do Exército, que
também foi transferido para a cidade de Ipameri. Na época era o 6º Batalhão de Caçadores, né, do Exército, que era sediado na cidade de Goiás. Ele ficava em Goiás e ele foi transferido para o município de Ipameri. Se eu não estiver muito enganada, foi em 1922, mas na década de 1920, com certeza. E aí esse batalhão, ele aumenta um número populacional de 1.200 famílias. Então ele também contribuiu para que esse dinamismo ele houvesse, né, de uma forma mais acelerada, ele acontecesse de forma mais acelerada. Então eu me lembro que era um ponto turístico, porque as pessoas iam para lá com a família para ouvir a banda do Exército tocar, e ali era um meio deles se divertirem e ao mesmo tempo matar a curiosidade, verificar quem é que estava chegando na cidade, né? Então foi realmente um momento diferenciado no município por conta das transformações econômicas, mas também por conta do movimento que essas transformações econômicas elas trazem, né, geralmente. Eu me lembro muito bem da estação do Roncador, que eles chamavam da região do Roncador. E eu me lembro bem dessa estação porque nos meus estudos tem uma parte que vai falar que a estrada de ferro ela ficou paralisada até no município de Ipameri, acho que até 1913, 1917, 1919, algo nesse sentido, e que durante esse tempo aqui era o ponto final, né, do trem de ferro. Então ele vinha até o município, até a região do Roncador, nessa estação, e ela ficava ali. Era o último ponto. Então, por isso, muitas pessoas vieram na época e ficaram por aqui mesmo, porque a linha não prosseguia. E aí eles explicam que isso aconteceu porque uma das pontes que foi construída na época sobre o rio Corumbá, ela veio da Inglaterra, se eu não me engano, e aí ela veio com um tamanho menor. E aí eles tiveram que mandar novamente, fazer, então demorou um período maior do que eu esperava. E aí eu me lembro dessa estação e eu me lembro que tiveram bem mais, mas eu não estou lembrada do nome. Eu sei que teve uma na região do 127, que é conhecida como região do 127, e aí já vem a cidade de Goiandira, que também tinha um ponto de estação, até chegar na cidade de Araguari. Eu me lembro que tinham vários, mas em Ipameri essa era a principal, por causa desse fato, né? Na região do Roncador, fica próximo, indo para Urutaí, próximo ao município de Urutaí ou no município de Urutaí, eu não tenho muita certeza. Porque o que acontece? Na década de 1900 até 1930, a gente tem no cenário goiano os caiados como líderes políticos, e aí através do partido deixa eu lembrar, Democrata? PD, não vou lembrar, mas eles eram chamados de as pessoas que compartilhavam da política dos caiados eram chamados de caiadistas, né? Então era uma turma dos caiados contra os ludovicos, né, que era liderado por Pedro Ludovico, e o dos Caiados liderado por Totó Caiado, que era o senador Antônio Ramos Caiado, avô do atual Ronaldo Caiado, né, que ainda é um líder político. Inclusive, assim, durante as minhas leituras eu pude perceber que existem várias dissertações também acerca da família Caiado, porque eles foram uma família que eles conseguiram se manter no poder desde o período da República Velha até os dias atuais na figura do Ronaldo Caiado. E aí eles sempre se mantiveram no poder. Aí existe um estudo da Miriam Bianca Amaral, que fala sobre essa manutenção dos caiados no poder e as construções que são feitas em torno dessa figura política. Então, e aí ela cita vários aspectos, não é só a questão política em si, mas a questão da educação para a política, a questão da figura das mulheres participarem disso, até não casando, né? Então elas abrem mão do casamento para poder acompanhar os irmãos nessa vida política e fazer com que os irmãos eles sejam políticos de sucesso. Então,
ela trata muito bem sobre essa questão da manutenção e preservação do poder político no estado de Goiás pelos caiados. Mas, enfim, naquela época o que me chamava a atenção era essa questão, como que o líder político, através do senador Antônio Ramos Caiado, ele era tratado particularmente através dos jornais, né? Porque foi a minha fonte de pesquisa. E aí isso me levou a uma outra questão, que foi a questão da importância da ferrovia. É muito interessante porque a gente verifica assim que com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas é deposto do poder, contrário, né? Ele assume o poder, a gente vai ver que há uma reviravolta nessa questão e os caiados eles vão estar sendo o poder vai estar sendo retirado da mão dos caiados e vai passar para a mão dos ludovicos, né? Que são os seguidores de Pedro Ludovico, que aí vai ter toda uma reorientação até no cenário goiano, porque a gente vai ver que a capital que ficava na cidade de Goiás, ela vai ser transferida para Goiânia, né? E isso vai acontecer também porque lá na cidade de Goiás era considerado o reduto dos caiados, então havia uma facilidade de manter o poder nas mãos dos caiados como governadores do estado. E aí, tirando a capital daquele local e passando para a região sul, que era então no momento a região mais dinâmica economicamente do estado por conta da ferrovia, ela vai sediar a capital, mas também por essa questão, não só pela questão do dinamismo econômico, mas também porque era necessário tirar o poder de fato dos caiados, e aí ficava mais distante, né? Havia uma dificuldade de locomoção, então era mais fácil a gente imaginar nesse sentido. E aí eles resolvem construir a capital do estado de Goiás, que é Goiânia. Então, isso tudo que foi despertando a minha curiosidade. E essa questão das rixas políticas, ela é muito interessante, porque vai mudar o partido, vai mudar as pessoas que estão no poder, mas elas vão continuar existindo, né? E aí existe toda aquela questão de como que eram feitas as eleições, né? Que até 1930, pelas análises que a gente pôde fazer, eu pude verificar que as pessoas vinham votar e que naquela época quem poderia votar eram os alfabetizados. Então as pessoas que não eram alfabetizadas, elas não votavam. E aí o que acontecia? Muitas pessoas analfabetas vinham votar, né? Como alfabetizados. E isso era uma forma de manipulação, né? Era uma estratégia para que eles manipulassem. Então aquela questão do coronelismo em si, né? Tudo isso do voto de cabresto, né? Que a gente tem durante esse período e até hoje, né? Não é uma coisa que que não foi colocado fim ainda. A gente ainda tem isso no cenário nacional. Sim, porque a cidade, ela também na época eram os intendentes até 1930, né? E eles eram escolhidos pelo interventor, eles foram escolhidos. Então houve uma mudança de intendentes, e aí passou a ser o prefeito, né? Então houve mudanças de partidos políticos. Aquelas pessoas que lideraram até 1930 não foram as mesmas que lideraram de 1930 para frente, em função dessa reorientação política que o Brasil vai estar passando nesse momento. Não, eu acredito que seja, não em relação à disputa política em si. Eu acredito mais que seja em relação aos novos projetos em nível de Brasil, né? Porque até 1930, 1940, ainda há um interesse do governo federal de estar construindo essas ferrovias, porque há um incentivo, né? A própria indústria, ela nasce com a ferrovia, lá na Inglaterra. Então, onde vai se desenvolver a industrialização, a ferrovia vai junto. Só que aí, depois disso, há uma mudança de interesse, porque as ferrovias vão ser substituídas pelas rodovias, né? Então, eu acredito muito mais nisso do que no desinteresse por causa da ferrovia em si. Eu acredito mais que seja um projeto do governo federal, que aí ele deixa de lado a ferrovia, e aí pode ter a ver com a Revolução de 30, né? E ele passa a valorizar mais a construção de rodovias, porque
Aí já vem a invenção do automóvel, né? Depois do caminhão, bem para frente. Aí são formas mais rápidas de locomoção, né? Eu acredito que mais nesse sentido. Porque houve o projeto de construção da BR-050, né? Inclusive até em relação à cidade de Ipameri tem uma história assim que eles contam que a BR-050 era para passar pelo município de Ipameri. E aí, por conta de questões políticas, o projeto ele foi desviado para passar na rota que ele tem hoje. Então, eles falam que isso tirou de Ipameri um certo brilho, né? E que aí a Ipameri não se desenvolveu em função dessa questão também, e Catalão se desenvolveu mais. Enfim, isso é coisa que a gente escuta do senso comum, né? Não é uma coisa que a gente estudou para aprofundar sobre o assunto, mas existem essas questões. E eu creio que o dinamismo econômico, as pessoas vão estar se deslocando para o distrito, né, ali para a região de Brasília, do Distrito Federal, em função da construção mesmo da cidade, da mudança da capital, né? Existe uma mudança de foco. Mas, enfim, eu acho que isso não tira o crescimento em números de habitantes, em todos os sentidos, da cidade de Goiânia, né? A gente vai ter as duas coisas caminhando junto. Então, o que vai acontecer? Naquele período, as pessoas vão sair do interior e buscar essas capitais, né? E aí isso a gente vai ver durante várias décadas. Atualmente, a gente ainda vê o inverso, né? Muitas pessoas já estão procurando mais o interior por causa da questão da segurança, da calmaria, né? Então as pessoas, até quando elas ficam mais velhas, elas já vêm e falam assim, não, vou para o interior porque é mais tranquilo, tem uma qualidade de vida melhor, né? Se a gente for verificar em questão de qualidade, hoje já há uma procura pelo interior. Mas no estado de Goiás, essa procura pelas grandes capitais, né, que aí vai ser a capital goiana e a capital do Brasil, ela vai ser mesmo indiscutível, não tem como a gente negar, né, que houve essa mudança mesmo. E a cidade de Ipameri, eu não entendo que ela tenha ficado parada, né, porque é aquela questão das cidades mortas que o o Monteiro Lobato, desculpa, ele trata em um livro que ele escreve, ele fala dessa questão das cidades mortas, que são cidades que atingem um certo nível de desenvolvimento, mas para aí, e aí as pessoas consideram que ela tinha que continuar, né? E ela não continuou por algum motivo. Nesse caso, eu acho que o motivo, claro, é a questão da construção de Goiânia e depois de Brasília mesmo. Então, há um emprego, a questão de renda das grandes indústrias, né? E aí há uma política para essas grandes indústrias irem para esses locais. Como na atualidade, há uma política para que essas grandes indústrias se voltem para o interior, para desafogar, inclusive, os problemas que as grandes cidades enfrentam, né? Então, se a gente for verificar, isso é resultado de uma política maior, né? Uma das coisas assim que a gente não falou, nem tanto em relação à política, porque em relação à política, essas rixas elas vão estar presentes até há um tempo atrás, hoje talvez não tão em evidência, né? Mas elas são interessantes porque elas acabam dando o cenário das coisas acontecendo no próprio município. Mas o que eu acho interessante ao estudar sobre esse período é que a gente tem vários leques que a gente pode estar evidenciando, né? Não só o leque econômico, mas também a gente verifica várias coisas, por exemplo, como a questão do saudosismo das pessoas. Às vezes as pessoas têm saudade e a gente fala que é do movimento da cidade. Quando a gente vai analisar, estudar, ela tem saudade num tempo onde que o pai, a mãe, os irmãos, eles estavam vivos, eles viviam todos juntos, eles conseguiam fazer passeios juntos, né? E aí naqueles passeios era uma oportunidade de um conhecer mais um pouquinho o outro e faziam amizades dentro do trem. Então, por ser uma viagem mais longa, acabava conseguindo um contato maior com as pessoas. Então, eu acho que muita gente, quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa, a gente descobre que é muito mais que econômico. É também essa questão do sentimento, né?
Quando a gente fala dos ferroviários, das pessoas que foram ferroviários, existe até um saudosismo do ser ferroviário, né? Porque é o que está em contato com o mundo novo, que chega, que vai, né? Aquela coisa assim de você poder se corresponder através do telegrama, que é uma coisa bem diferenciada dos dias atuais, né? Então eu acho que é esse saudosismo mesmo, da época, do momento que a pessoa viveu e que a gente vai ter o tempo todo de algum período da nossa vida, né? E esse lado é muito interessante da gente estudar, porque aí a gente verifica que o que as pessoas sentem e falam o tempo todo como cartão postal realmente foi um momento de glória e tudo, mas não vai ter como a gente trazer esse momento para a atualidade, né? Na atualidade são outros aspectos que importam, então não vai ser a mesma coisa. Mas é muito bonito a gente entender como se dão essas relações entre as pessoas que envolvem não só a questão econômica, mas a questão do sentimento também. Então isso que é muito interessante. E para mim foi muito gratificante desenvolver o trabalho, porque além de tudo que veio para a cidade na época, dos projetos que se tinham para a cidade, porque também o próprio poder público ele começa a traçar projetos para a cidade. Entre esses projetos estão até a questão da urbanização. Então o que pode ficar no meio rural, o que não é bonito ficar no meio rural. E aí tinha questões mínimas assim, mas como por exemplo dos chiqueiros, que não podiam mais ficar na cidade porque eram mal cheirosos, o gado que não podia mais ser criado junto com a população, os cemitérios, que na época onde a gente está aqui era um cemitério, ele tem que ser levado para mais para longe da cidade, das casas de prostituição, que tem que ser levada para áreas mais periféricas, porque senão fica feio o centro da cidade. Então existem toda uma rede de coisas, não é só a questão econômica, inclusive o projeto de urbanização que muda com a chegada da ferrovia. Eu acho que é isso.